Boa noite, Ivete. Boa noite, Oswaldo. Estamos entrando aqui na nossa live. O Oswaldo já me chamou aqui. Vamos. Boa noite, Orlando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia? Graças a Deus, bem. Como é que tá passando a quarentena? Tudo jóia, hein? Estamos aqui, né? Preso. Preso, né? Ainda, Ficando em casa. mas pelo menos preso em casa e com saúde, né? Isso que importa. Não, em casa com certeza. E vamos falar das nossas gotas de paz para iniciar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Sim, Hoje abri aqui nosso livrinho aqui, Gotas de Paz, tá? É um livro psicografado pelo Espírito Aristeu, psicografado por Nelson Teixeira. Hoje eu abri aqui por acaso, a gente fala aqui de arrogância. Aqui nos leva a arrogância, né? Vou dar uma lida aqui que é bem curtinho. Muitos de nós, em algum momento, tivemos a arrogância como companheira, porque em algum momento nos sentimos melhores que alguém, com potencialidades incríveis. Quanto engano ao nosso coração sentir-se melhor que o outro. Isso porque deixamos nossas paixões e as nossas conquistas materiais elevarem o nosso senso de insensatez. Mas logo somos cobrados por nossas ações e atitudes não condizentes com a realidade e do propósito que Jesus espera de nós. Caímos no pranto da solidão com nossas próprias convicções. A arrogância nos leva a sermos pessoas solitárias, porque não temos a capacidade de distribuir aos nossos companheiros de caminhada nosso conhecimento ou nosso sentimento mais puro, que é o amor. Portanto, olhe intimamente para você hoje e se perceber que pode estar utilizando-se da arrogância para ser querido ou visto. Não perca tempo nesse caminho sem luz. Reaja contra esse sentimento, pois ele não trará nenhuma vitória em sua caminhada. Bom, arrogância, né, ao meu ver aqui, é o contrário da humildade, né? Todos nós já passamos por alguns momentos de arrogância. Nosso meio espírita, eu e o Oswaldo, a gente vive conversando sobre isso, né? Muitos estudiosos do espiritismo se acham melhores que outras pessoas. Muitos estudiosos da Bíblia se acham melhores que as outras pessoas. Muitas pessoas que têm um casamento até aqui bem sucedido, né, se acham melhores que o seu relacionamento que de outros, achando que de fato eles podem opinar, podem meter o bedelho no casamento das outras pessoas porque eles acham que tem um casamento perfeito, tem uma relação perfeita. Então, humildade acima de tudo, né? Hoje a gente pode ser que a gente esteja por cima, mas a gente nunca sabe, se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Nós não sabemos de tudo. E sempre tem um aprendizado, sempre tem que deixar a porta aberta ao aprendizado. E lembrar sempre que a dor é de cada um, né? A gente nunca pode julgar a dor que o outro está passando. Então, mais ou menos é isso, né? Afastar a arrogância dos nossos sentimentos e das nossas ações. muito bem. Muito bem? Vamos começar, Oswaldo? Vamos. Se quiser fazer a prece, pode iniciar. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Graças a Deus. seja. Bom, só pessoal, recapitulando aqui, a gente está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está falando do capítulo, um dos principais capítulos do Evangelho, né? Os 4 capítulos iniciais, junto à introdução, nos dão uma base do que é o Espiritismo, né? Nos dá uma base do Velho Testamento, das leis de Moisés, nos dá uma base de um novo porvir, né? Do novo mundo, né? Depois do nosso desencarne. Nos dá uma base no quarto capítulo no terceiro capítulo dá uma base de há muitas moradas na casa de meu pai, quando se fala de vários lugares que existem depois do nosso desencarne, né? E depois, no quarto capítulo, fala de reencarnação. E aqui no quinto capítulo, de fato, ele entra no fato nos ensinando, né? De como a gente tem que viver, de como a gente tem que aceitar os nossos sofrimentos, as nossas provas, as nossas expiações desse mundo. Então é isso que a gente está falando, é o capítulo mais comprido e um dos mais importantes, né? Acho que se não me falha a memória, são 13 manifestações, 13 cartas psicografadas, 5 repartições do capítulo. É um capítulo bem extenso. E a gente está no parágrafo 9º, né, Oswaldo? É isso? Isso! Temos o 8 e o 9 na semana passada. Sim. Então vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui e daí depois o Oswaldo complementa aqui. Parágrafo 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas enquanto avançar ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de almas elevadas, e de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento, que não excita lamentações, pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda marcha lhes interdita a entrada dos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que estejam purificados. E nas suas diversas existências corporais, que os espíritos se despojam, poucos a poucos de suas perfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser energético. Aquele, pois, que sofre muito, deve-se dizer que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem que estaria por recomeçar. Muito bem. Então nós tínhamos, né,
nós estudamos, na verdade, no capítulo 3, Sim, né? Você falou aí, ele fala da evolução, ele fala dos mundos, como se, né, nós estivéssemos numa escola mesmo, né? Até eles dizem que nós estamos em escola e desde lá de pequeno, né, vamos dizer assim, do primeiro ano até terminar aí a faculdade ou os MBAs aí, nós passamos também pelos mundos da mesma forma, né? Começamos no mundo primitivo, passamos no mundo de provas e expiações, regeneradores, mundos, né, divinos e os mundos dos espíritos puros. São mais ou menos 5 que Allan Kardec fala. Nós estamos no de provas e expiações. isso. Então, quando ele está falando de aflição, ele está falando de aflição para o nosso mundo, né? Que é um mundo propício para isso. E Jesus vem nesse mundo e diz para nós que bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados, bem-aventurados os que conseguem, né, entender o seu sofrimento, que alcançarão, na verdade, algo melhor. Então, nós vamos perceber que ele retorna aqui falando do mundo de provas e expiações. Ele diz aqui no item anterior, né, desse que nós estamos estudando hoje, o item 7, ele fala: o homem não deve se esquecer nunca que está no mundo inferior, Sim, está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento, ele deve dizer de si para si mesmo que se estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo trabalhando por melhoria. Ele diz aqui, né, que no anterior também, que o homem suporta o que fez os outros suportarem, e fala, né, dessa parte de mundo expiatório, mundo de provas e expiações. A gente tinha falado no capítulo 3, tentando explicar o que seria prova e o que seria expiação. Desde que a gente inicia, né, até bom, a Ivete está aí, a gente tinha falado na semana passada sobre o sofrimento dos animais, né, que ela queria saber por que eles sofrem, se eles não têm nada a pagar. Tudo que Deus cria, né, e a gente gosta bastante de ir citando o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos ele vai mostrar para nós que Deus cria o espírito e Deus cria a matéria. Então, Deus cria duas coisas, espírito e matéria. Então, o espírito, né, que nós somos hoje, nós começamos, tivemos início um dia, né? Então, a gente entende assim, no estudo, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, ele explica bem, em outros livros ele vai falando que nós começamos no mundo primitivo, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar a ser humano, e depois nós vamos para o mundo dos espíritos. Tudo isso é uma evolução que eles dizem no livro, né, é dito no livro dos Espíritos, que o princípio inteligente, o ser que vai tornar o ser inteligente, ele inicia e ele faz evolução. Então, enquanto nós estivermos em evolução, nós estamos passando por provas. A cada dia que a gente vivencia uma coisa, é uma prova que a gente passa que nos capacita lá na frente para nos tornarmos melhores. Nos capacita a evolução. A gente fala de experiência, né? A cada experiência vivida, outra vez que você for viver a mesma coisa, você já traz, na verdade, a experiência já vivida daquilo. Quanto mais você passa por uma coisa, mais experiência você tem, né? Então as pessoas dizem dos mais velhos que eles são mais experientes, porque eles viveram bastante coisa. E nós, quando vamos viver uma coisa pela primeira vez, ela é muito difícil, né? Então a gente sabe que a gente sofre muito quando está passando por uma coisa pela primeira vez e vamos tirando isso ao longo do tempo, quando mais experiências nós vivermos. Então, provas é aquilo que vai nos ajudar a melhorar, a evoluir, e expiação normalmente é, né, no sentido de fiz uma coisa errada e preciso repor. É a mesma coisa que aula, é a mesma coisa que trabalho. Eu falto um dia de trabalho, para eu não perder esse meu dia, eu tenho que repor esse dia. Quer dizer, algo que eu não fiz, que eu não trabalhei, eu vou ter que trabalhar para poder receber. Ou, numa escola, uma falta, eu tenho que repor para não ficar, na verdade, com a falta.
A expiação é a mesma coisa. Eu cometi uma falta e preciso repor, né? E a gente tem falado bastante aqui de justiça, e sempre que eu posso, eu cito, né? A justiça, para nós, ela é representada, né? Uma mulher ali com uma venda nos olhos, segurando uma balança, e essa balança tem que estar equilibrada. Eu falo sempre, né, que eu tenho oportunidade para as pessoas que, uma vez que eu desequilibro a balança fazendo algo de errado, em algum momento para essa balança, para acontecer a justiça, eu tenho que fazer com que o prato da balança volte, né, para o equilíbrio. Então, tudo que nós fazemos contra a lei de Deus, em algum momento, nós vamos ter que repor. Demore um pouco menos, demore um pouco mais, mas nós vamos, para estar quite com a justiça de Deus, nós vamos ter que, na verdade, repor isso. Então, fica bastante claro, a expiação é a reposição de algo que a gente fez. Então, ele diz assim, no item 8 aqui, que as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, né? Imposta aos espíritos endurecidos, teimosos no mal e ainda ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. Então, ele diz que para nós virmos para o mundo de provas e expiações, nós podemos vir, né, ele vai citar uma terceira forma ali, mas ele diz, nós podemos voltar para cá apenas, ou vir para cá apenas para passar por provas, mas o momento que eu fizer algo de errado, eu tenho que voltar ao planeta Terra para reparar os erros. Então, o nosso mundo é para provações e o nosso mundo é para a reparação dos erros praticados. Então, ele diz que, para os que são ignorantes ainda, que não conseguem fazer uma escolha, a encarnação é compulsória, ela é obrigatória, ela é exigida por Deus, porque a pessoa não tem a capacidade de fazer essa escolha. Mas quando o ser, esse ser que já evoluiu o suficiente, e ele chega no mundo espiritual e consegue enxergar as coisas que ele fez, então ele faz um balanço, dito em vários livros, no Livro dos Espíritos e em outros livros, que nós sentamos com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, um ser que conhece a nossa vida, que acompanha a nossa trajetória, nós sentamos com ele em algum momento e o que nós fazemos? Nós fazemos uma revisão de tudo o que nós fizemos. O que nós fazemos então? Percebendo o que nós fizemos, com consciência, eu mesmo escolho a minha encarnação, sabendo que eu vou ter que expiar ou reparar os erros praticados. Se eu não tiver a consciência, eu sou obrigado a reencarnar e vou passar pelas provas da vida e pela expiação, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Então ele diz assim, que já entrando no item 9 de hoje, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Assim, ele diz, a expiação serve sempre de prova. Então, cada vez que eu passo por alguma coisa na vida, eu estou sendo provado, eu estou adquirindo experiência. Mas ele diz assim, porém, a prova que eu passo não significa que ela seja uma expiação, seja só uma prova. Então, cabe bem no que a gente está falando dos animais, né? Pergunta, mas o animal não paga nada, por que ele sofre? Ele não sofre porque ele deve alguma coisa, ele sofre porque o que acontece aqui no nosso mundo vai dar a esse ser espiritual em evolução aprendizados que ele usará no futuro. A gente percebe, por exemplo, na escola, que as crianças começam a escrever, somente fazer cálculos matemáticos, ela não sabe aonde ela vai usar aquilo. Às vezes, até as crianças perguntam, mas por que eu tenho que aprender isso?
em algum momento da vida, seja num cálculo, seja num algo que ela precise usar a inteligência, o que ela aprendeu lá atrás ajudará ela a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão. Então, nós vamos desenvolvendo a inteligência através das provas, de tudo o que nós passamos. Então, para os seres que ainda não pagam nada, ele vai acumulando aprendizado que em algum momento da vida dele, ele vai usar e vai saber o que fazer por experiência, mesmo que ele não saiba como está usando ou por que, na verdade, ele está fazendo. Aí ele continua aqui. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, ou seja, os seres que ainda estão imperfeitos, bastante imperfeitos, eles só cabem no mundo de provas e expiações. Os seres que daqui evoluírem, eles não precisam voltar para o planeta Terra. Mas ele está nos dando aqui um novo ensinamento. Que eu posso estar no mundo espiritual não precisando mais reencarnar para pagar provas ou passar por esse, né, expiação por prova. Mas eu quero evoluir, aprender mais coisas, eu peço para voltar à Terra. Tipo, cumprir uma missão, e isso me ajudará a evoluir. É o que, na verdade, ele está explicando aqui, né? Diz assim, o espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la. Aí ele explica, tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior, e que suportam com resignação cristã, né, da mesma forma que Cristo fez, as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem lamentações. Aí ele diz assim, ao contrário, podem-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão que é um indício de progresso. Você tinha falado, né? Eu falei, nós vamos ver mais na frente, né? Você falou, né, que nós encaixamos nessa, né, que escolhemos as nossas provas. A forma mais clara de saber se nós escolhemos ou não a prova é se nós reclamamos das coisas que acontecem. Se nós reclamamos das coisas que acontecem na nossa vida, significa que nós não fizemos escolha. Significa que ela foi imposta por Deus e nós não estamos aceitando. Quem escolheu? Aquele que acontece, o mundo cai na costa dele e ele agradece a Deus. O mundo está caindo na costa dele e ele está lá, não, vamos seguir em frente, vamos lutar. Então ele diz assim, ele deixa bastante claro. Quer saber se você está, né, escolheu sua prova e sabe o que está fazendo aqui, ou você veio meio à revelia, é só perceber. Reclamo das coisas da vida, certeza que não conheço nada, ainda estou bastante, né, ignorante dos conhecimentos, tenho muito que aprender. Não reclamo, dou conselho, aceito, sempre tenho uma palavra amiga, não reclamo de nada, com certeza eu já fiz a minha escolha, por isso eu sei, na verdade, o que eu estou passando. Só para terminar, né, daí ele fala, quer falar alguma coisa? Não, pode terminar, depois eu faço tá, eu só vou completar, daí a gente... Tá. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Quer dizer, então o mundo feliz, aquele que a gente fala que é o último mundo, a gente só alcança ele quando a gente não tiver nenhuma impureza, nenhum defeitozinho, quando a gente for 100% perfeito. Ele diz assim, qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio, né? Aconteceu agora há pouco tempo com a pandemia, que ficou um navio lá na Itália ancorado lá e as pessoas que estavam dentro
do navio não poderiam entrar em país nenhum. Ficaram muitos dias, né? Tinha alguns brasileiros lá, enquanto não tivesse certeza que eles não estavam com o Covid. Então, eles assim, é como se fossem passageiros do navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que elas estejam descontaminadas, purificadas. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga, curam o doente. Quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre, né? Aquele que sofre deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá que recomeçar. Ele dá um outro ensinamento aqui para nós, só para encerrar, que quando nós passamos por uma prova ou por uma expiação e nós reclamamos da vida, não valeu de nada a nossa vida. A gente vai ter que voltar de novo, refazer isso. Então as pessoas acham, não, eu vim à Terra aprendi. Se eu não aprendi, né? Se eu não entendi, se eu estou reclamando, se eu estou aqui, a minha encarnação não valeu. Ela pode valer como alguns aprendizados, mas como reparação, eu tenho que retornar e fazer de novo. Então ele diz aqui que a reclamação, né, tira o mérito do que você está passando. Então ele diz assim, né? Caso contrário, terá de recomeçar. Se reclamar, vai ter que fazer de novo. Aquele negócio, né? Viemos para o mundo para sofrer, para nos afligir, para aprender na dor, que é aquilo que a gente não aprende pelo amor, mas a gente tem que saber sofrer também, a maneira correta de sofrer, né? Não é só sofrer e reclamar e maldizer as coisas que a gente está fazendo da maneira correta. Acho que tem depois, motivos da resignação, acho que depois do esquecimento do passado aqui que a gente vai falar sobre isso. Por que é o motivo de resignação? Por que você tem que aceitar isso, né? Como que você aceita isso? Como que você se comporta com a situação? Né? Outra coisa que eu achei interessante que você falou, essa analogia dos animais sofrendo, ou das pessoas mesmo que vêm ao mundo para passar por provações sem terem feito nada, né? Existem as expiações e as provações. Os animais com certeza não passam por expiações, mas com certeza passam por provações. E essa analogia da criança aprendendo a matemática, aprendendo conta de vezes, conta de dividir, e não usando no momento, mas vai usar lá no futuro, é extremamente interessante, porque eu não tinha pensado nisso. E com certeza o animal, quando evoluir mais, essa experiência de ter passado pelo sofrimento, de ter passado por muitas vezes por tortura, por fome, ele pode usar isso para o bem, né? Ou não, né? Dependendo do seu livre-arbítrio, dependendo do seu aprendizado. É muito interessante. E esse plano também, né, Oswaldo? Esse plano de reencarnação, por muitas vezes, quando a gente já está num estágio evolutivo muito grande, se a gente se concentra, né, no nosso momento de sono, todo esse plano de reencarnação pode ser posto como se fosse uma reunião de feedback ali, né? Uma reunião de empresa, onde você se reúne com seus mentores e vê o que está acertando, o que está errando, os mentores ajudando, dando inspirações, né, para você resolver os problemas da sua vida de uma maneira mais calma, com mais resignação, né, aceitando os problemas da vida. Porque meu pai mesmo falava, né, meu pai é mecânico, ele falava que quantas vezes ele ia dormir com um problema assim de uma semana que não conseguia resolver o problema do motor do carro, ele pedia a Deus, de alguma maneira, que clareava as ideias, e quando ele acordava de manhã, ele ia lá, cortava 2 porquinhas, 2 parafusos lá e estava resolvido o problema, né? Isso deu um exemplo material da coisa, mas os nossos problemas da vida é a mesma coisa, né? A gente às vezes tem um problema tão grande na vida, que parece que quando está imerso nele, a gente não consegue achar a solução. E quando a gente pede para Deus, tem fé na providência divina, e a gente vai, dorme e pensa, quando a gente acorda com a solução dos problemas de um modo instintivo, muitas vezes nem achando que é a espiritualidade que ajudou, e sim que é por pura sorte ou pura, né,
voltando no Gotas de Paz de hoje, por arrogância sua, achando que é você que teve o start, o feeling da solução do problema. Então, anotei aqui, voltando nisso que você falou, eu passo muito isso no meu trabalho. A gente trabalha com conserto, né, de PCs, por exemplo, e às vezes você não acha o que está acontecendo, né? E eu trabalho com um rapaz, a gente faz uma dupla e a gente acaba, né, um tentando ajudar o outro a resolver o problema, duas cabeças pensando. E às vezes eu falo para ele, por que a gente não faz isso? Ele fala, como é que você tirou isso? Eu falei, eu sou meio bruxo, eu falo para ele, brinco com ele que eu sou. Mas tenho, cara, assim, quando você está isso, quando você está imbuído de coisas boas e se deixa, né, permite, você tem ajuda, sim, né? É falado isso. Como que os espíritos podem nos ajudar, né? Até na oração, o capítulo 27 para o 28 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falando da prece, ele fala assim, que os espíritos podem nos ajudar com coisas materiais, desde que isso seja útil para a nossa vida. Então, se eu quiser dinheiro para beber, para sair, para passear, eu não vou conseguir. Número de cena, de loto, de loteria, essas coisas eu não vou conseguir. Mas do meu trabalho, algo que eu estou fazendo, né, em meu benefício e benefício de outras pessoas, não tem problema nenhum de alguém soprar no meu ouvido. Faça desse jeito. E isso é a nossa vida. Nós estamos constantemente sendo auxiliados pelos espíritos em tudo aquilo que a gente necessita. Se a gente tiver com boa vontade, com ideias boas de fazer o bem, os espíritos vão soprar no nosso ouvido. Como, de outra forma, quando eu estou pelo lado errado, eu também vou receber informações para fazer, na verdade, as coisas erradas. Com relação ao instinto animal, né, quanto animal, a gente falou, o principal do animal, quando esse espírito, esse ser inteligente criado por Deus está fazendo o seu progresso, a sua evolução, uma das coisas que a gente precisa é do instinto. Então, quando você sofre, vamos dizer assim, né? Quer ver? Você, quando é criança, se você ligar um fogo lá, como criança, você vai lá e põe a mão no fogo. Mas alguém pode chegar para falar assim, não põe a mão aí que queima. Mas você não sabe o que é isso. Então, o que você faz? Você põe a mão. E o que acontece? Dói. É algo ruim. É um sofrimento? Mas você precisou passar por aquilo para saber que você pode ir até um limite. Então, fogo, para as crianças, né? A gente fala assim, o choque mesmo, né? As crianças, quando estão engatinhando, vai colocar o dedo na tomada. Você fala para ela assim, não vai aí que você toma choque. Ela não sabe o que é choque. Se ela não enfiar o dedinho na tomada e tomar um choque, ela vai falar, opa, é o instinto sendo trabalhado para que você vá aprendendo o que você pode e o que você não pode. Então, os nossos sentidos, né, todos os que nós temos, os 5 sentidos, eles nos ajudam a proteger a vida. Porque enquanto tiver vida, a gente luta. Então, o instinto de sobrevivência é muito importante para o ser. Então, o animal também está trabalhando isso, melhorando isso, e em algum momento, quando ele se tornar humano, ele vai ter lá gravado em algum lugar dele as experiências que o farão, né, melhorar, aprender, na verdade, alguma coisa. A gente se falou de resignação, né, que será do item 12, que a gente vai estudar. As pessoas usam, principalmente em escolas hoje, as pessoas usam muito a palavra resiliência, né? Isso. É praticamente a mesma coisa que resignação. As pessoas falam assim, resignação é você aceitar o sofrimento. Não é aceitar o sofrimento. Resignação é você entender por que é que está acontecendo. Quando você tem a certeza, eu tenho que fazer, é a mesma coisa que você vai trabalhar. Eu sou muito assim. A pessoa fala, tem que fazer assim, assim, assim. Eu falo, mas por que tem que ser assim, assim? Eu não posso fazer desse jeito ou desse jeito? Não. Se você fizer desse jeito, é a mesma coisa de bolo, né? A mulher fazendo bolo lá. Quando vai o fermento? O fermento vai por último. E se for primeiro? Ele perde a potência e o bolo não cresce. Então, se a pessoa perguntar, por que eu não posso pôr primeiro? Você tem uma explicação. Não posso pôr primeiro porque estrago isso. Né? Então, quando você entender, você tem que sofrer. A pessoa começa a sofrer, mas reclama. Começa a sofrer, mas reclama. O dia que ela entender, não,
você está passando, você está devendo, é uma expiação. Deus está permitindo você vir à Terra e fazer de novo. Você já errou alguma vez, vai tentar fazer sem errar dessa vez. Quando você põe isso na cabeça, ah, não, verdade, Deus sabe mais do que eu. Deus sabe, né, o que eu preciso. Aí eu falo assim, eu entendo. Mas enquanto eu brigo e faço por não querer fazer por obrigação ou na marra, aí na verdade não serve para nada. Eu estava vendo eu escuto muito também, estudo muito podcast de pessoas, de empresários, né? A gente tem pequena empresa, então a gente está sempre resolvendo problemas e sempre preocupado com os problemas da vida. E uma coisa que o rapaz me falou aqui, Marcelo Germano, se não falo memória o nome dele, ele fala que os sofrimentos, os nossos problemas, ele fala dos problemas materiais, mas pode se encaixar aqui também nos nossos problemas espirituais. Existe a lei dos 3/3, né? Os problemas podem ocorrer por você, por outras pessoas ou pelo ambiente que você está cercado, né? Damos o exemplo da pandemia agora. Todo mundo que tem comércio, todo mundo que está desempregado, existe um problema, certo? Então, um problema gerado por quê? Pelo cenário, né? A pandemia chegou, os empresários estão sofrendo, está difícil para pagar funcionário, e o que você pode fazer? A princípio, nós, meros mortais, não podemos fazer nada, a não ser confiar na ciência e rezar para que ilumine a cabeça dos cientistas e dos governantes para que venha logo a vacina e a gente saia dessa situação, né? Problemas causados por outras pessoas, né? Problemas causados pelos políticos, no caso, né? Quem gosta de Bolsonaro acha que tem que abrir tudo, então o problema é o Dória. Quem não gosta do Bolsonaro acha que o problema, entendeu? É o problema causado pelos políticos. Vai ajudar a gente a ficar preocupado com isso? Vai resolver alguma coisa ou ficar batendo de frente com isso? E ficar dormindo preocupado com isso? Não adianta. Então, a gente tem que se preocupar quando o problema depende da gente, da tomada de atitude da gente. O que a gente pode fazer para minimizar o problema, a gente faz. O que a gente não pode fazer, deixe nas mãos de Deus, né? E isso parece ser uma coisa tão simples, mas depois que eu estou tentando botar isso na minha vida, é uma coisa muito libertadora, né? Tem um problema com um parente, né? Não adianta eu ficar falando, tentando pôr na cabeça desse parente que está fazendo errado, que está fazendo aquilo, porque o problema é dele. Ele tem que solucionar. O que eu posso fazer é orientá-lo. Se a minha orientação não está dando certo, o problema é dele. O sofrimento pode até ser causado a mim, porque, né, eu gosto dele, mas não existe o que eu possa fazer a mais do que aquilo. Então não adianta eu sofrer. Então quando você aprende isso, identificar que como você só pode mexer no problema quando ele depende de você apenas, se torna muito libertador. E você relega esses problemas e realmente deixa na mão de Deus. A única coisa que você pode fazer é rezar. Não tem nada que ser feito. E quando você pensa dessa forma, é muito mais fácil. Agora, a gente fica preocupado, que a pandemia, o que eu posso fazer? Né? Vou fazer teste no laboratório, vou para a China procurar. Não tem o que eu fazer. Né? Porque é Bolsonaro, porque é PT, porque o Lula voltou. É um relacionamento que depende de terceiras pessoas. Eu tenho o meu voto, um voto em 220 milhões não vai servir para nada. Que adianta, né? Eu falo isso, mas eu gosto de discutir política em rede social, mas não adianta nada. Então não adianta você ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, sendo que você não pode resolver o problema. E se concentre naqueles 33% de possibilidade de coisas que você realmente pode resolver. Mudar a sua atitude, mudar o seu mindset, né? Mudar o seu estado mental, mudar o seu foco da sua visão dos problemas. Isso sim, se você focar realmente 100% naquilo que você pode mudar e deixar aquilo para o outro lado, isso é libertador. É quando você percebe que você não pode fazer nada por aquilo. É bem claro, né, neste capítulo que cada um está aqui por um motivo e nós temos que viver, queiramos ou não queiramos, nós temos que viver em sociedade. Deus nos criou para isso.
Deus não criou para a gente viver sozinho, Deus não criou para a gente viver. Lógico, a gente vai se separar, né? Se reunir em grupos, como a gente falou, como pensamento, o que gosta de futebol se reúne com quem gosta de futebol, né? Os que cuidam dos animais, como a Ivete, procuram os animais, os que não estão nem aí, não estão nem aí, mas nós temos que entender o seguinte, que nós estamos em evolução, a nossa parte a gente tem que fazer, como você disse, a parte que depende dos outros, até onde eu posso ir, né? A gente percebe, né, a Ivete está, né, falando aqui de novo, como ele sofre, a gente sofre quando chegam, lógico, a gente sofre porque a gente não gosta de ver ninguém sofrer. E principalmente quando a gente entende que aquele ser é inocente, né? Nós colocamos na nossa cabeça que os seres são inocentes e nós temos obrigação, na verdade, de cuidar. A gente sabe que cuidar, a gente vai ter que cuidar de todos, mas como você está falando, nós vamos ter que entender até onde vai o que a gente pode fazer, né? Eu tenho que entender a minha limitação. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar? Ajude de forma, como diz, a não ficar dúvidas que deixou de ajudar, mas entendendo que a lei de Deus não falha e que o que cada um fizer, ele vai responder, que as nossas leis, elas estão, eu tinha falado no outro dia, elas estão melhorando cada vez mais para ajudar isso, mas o ser humano ainda não evoluiu, então nós vamos ver barbaridades, nós vamos ver pessoas fazendo errado, e nós não vamos poder tirar a vida dessas pessoas ou tirar eles de circulação. Eles têm que viver isso, eles têm que fazer isso, e depois, por isso que a gente fala, né? Por que alguém, né, está passando por alguma coisa, né? E aí a gente quer ter dó. Não, dó não. Eu posso ajudar? Posso. Não posso ajudar, a pessoa tem que viver o que ela fez, né? Ela tem que reparar os erros. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é saber até onde a gente pode ir. A gente tem que saber, né, até onde eu posso ajudar, como eu posso ajudar. Até onde posso me preocupar, né? Até onde posso me preocupar. Até onde adianta me preocupar. Sim. Porque no caso da Ivete, existe um problema, maltrato dos animais. O que ela pode fazer? Ajudar os animais. Ela ajuda, né? Tá na ONG dela, ajuda os animais. Depende só dela para acabar com todos os maltratos dos animais? Não depende, depende de terceiros. Adianta ela ficar guardando raiva dessas pessoas? Não adianta, porque guardar a raiva das pessoas, né, como eu sempre digo, né, é tomar veneno a vida toda esperando que o outro morra, que o outro passe mal. A pessoa que está guardando raiva, a pessoa não está nem aí para você, a pessoa simplesmente está dando risada e continuando nos maltratos. Então, né, faça a sua parte e o que não lhe cabe mais, né, o que você não tem poder para aquilo, né, releve. Infelizmente é isso. A gente não pode ter todo o peso do mundo nos ombros. Infelizmente é isso que acontece. E quando muitas vezes a gente sofre com isso. Porque o dólar subiu, porque os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, que crianças estão sofrendo lá. Posso ajudar, posso fazer uma contribuição num banco, para uma ONG, para a Cruz Vermelha, para o Amor Sem Fronteiras? Posso, mas é o mínimo, o máximo que eu posso fazer, né? Ficar sofrendo por isso, né? Não adianta. A gente já deve ter passado por encarnações em mundos de sofrimentos como esse, passamos e tivemos um motivo por passar, e as pessoas que estão lá passando têm os motivos para passar por aquilo. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente percebe que a gente começa a sofrer menos. Quando a gente começa a sofrer menos, a gente começa a ter mais tempo e mais energia para cuidar das coisas realmente que nós podemos mudar, que é o nosso interior, que são as nossas ações aqui. Senão a gente fica gastando energia, né, falando mal, guardando rancor, falando mal, guardando rancor, e de nada adianta. E aqueles 30% que a gente podia atuar, a gente atua 5%, 2% só, e o mundo continua evoluindo de uma maneira muito e muito devagar ainda. Na verdade, o que você está falando é isso mesmo. A gente tem que saber do nosso papel no mundo, né? Eu preciso compreender, na verdade, o que está acontecendo. Eu preciso saber, né, até onde eu posso fazer. Né? A gente acha que, às vezes, né, a gente trabalhando em benefício dos outros, a gente já acha que a gente é perfeito. A gente não é, né? A gente também está errando.
a gente assume, sim, né, coisas a fazer, o que cuidar, né? Uns não estão nem aí, mas outros estão preocupados. Mas como você disse, a preocupação minha tem que ir até o ponto que eu consiga, né? Onde eu não consigo mexer, eu vou sofrer, como você falou, à toa. O que eu posso fazer? Ele falou assim, é minimizar a dor do outro. Se eu puder minimizar a dor do outro, seja ser humano, seja animal, eu estou fazendo algo de bom para mim e para eles. Né? Então, quando eu consigo ter essa noção, né, de se eu ficar aqui me preocupando o tempo inteiro, eu não vou resolver nada. O que eu posso fazer? Ação. Vou É, fazer isso, vou lutar por isso, vou brigar por mais leis, vou fazer com que as leis sejam cumpridas, vou trabalhar. Isso eu posso fazer. E o resto? O resto eu esqueço. Vou ficar mexendo com isso. Não é, vai me e quando a ajudar. gente começa a pensar assim, a gente parece que a gente começa a ficar um pouco frio. Mas não é, é uma frieza boa, porque você guarda energia para que realmente você pode mudar. A Adriana está falando aqui, está em oração sempre. Claro, se você não pode atuar, não pode ajudar, né? Ajude com a oração, que é o que você pode fazer. Mentalizar coisas boas, coisas positivas, que o mundo vai melhorar. A tendência é tudo entrar nos conformes e a gente está indo, passando por um mundo de provas e expiações, por um mundo regeneratório, onde tudo vai melhorar. Só que para chegar nisso, a gente vai sofrer muito ainda. Então, façamos a nossa parte. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Se concentrar naquilo que realmente a gente possa mudar. E não ficar dando murro em ponta de faca, querendo brigar com o mundo, carregando o mundo nos... Né? Geralmente, quando a gente é jovem, pelo menos aconteceu comigo, a gente acha que pode mudar o mundo, né? A gente, existe uma música do Cazuza, né? Aquela pessoa que iria mudar o mundo, hoje assiste tudo ali em cima do muro. Mas, na verdade, você, com o passar do tempo, você vê que não... Eu já vi Renato Russo falando sobre isso também. Você vê que você não consegue, você não vai conseguir mudar o mundo, né? Pessoas espiritualíssimas, né? Jesus Cristo não mudou o mundo. Nos deu a receita para nós mesmos mudarmos, mas não mudou o mundo, né? Espíritos super evoluídos que passaram aqui pela Terra, também é a mesma coisa, nos deixaram exemplos para mudar o mundo, mas não mudaram, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. E quando você se liberta disso, você começa a ser mais feliz. Porque você desapega, sabe? Aquele negócio, pronto, eu já sei que eu não consigo mesmo, não dá para eu mudar o mundo, então eu vou fazer a minha parte. Fazer o melhor possível na minha parte, meus 33%. Os outros 66% vou rezar para Deus, vou tentar orientar, tentar dar o meu exemplo aqui, porque é o que eu posso fazer. Mais que isso não dá. E quando você parte para esse ponto, você começa a perceber que você começa a ser feliz. Relacionamento amoroso, mesma coisa. Você está passando por uma desilusão amorosa, o que você pode fazer para mudar aquilo? Talvez procurar achar seus próprios defeitos e mudar algo, tá? Fez isso da melhor forma? Fez. Não adiantou? Por quê? Porque depende de uma terceira pessoa, né? Essa terceira pessoa você não vai mudar. Ela vai mudar sozinha. Talvez com o seu exemplo, mas provavelmente não vai mudar. Cenário, né? O cenário, o que está acontecendo no mundo, né? Muitas coisas acontecem no mundo e as pessoas se modificam com isso, a gente não consegue mudar. Então é isso é assim que funciona o sofrimento. É uma maneira de diminuir os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos de sofrimento. É uma coisa que eu achei bem interessante, é isso, é libertador. E a minha terapeuta que fala sobre isso, me falou muito sobre isso, né? Ela falou, tinha um problema na minha vida, ela falou assim, tá bom, o que você pode fazer sobre isso? Falei, não sei, só posso reclamar. Então ela falou, adianta reclamar? Falou, não adianta. Então liberte. Ela falou, se liberte disso, deixa isso para lá, vai acontecer. E a hora que eu pensei, falei, meu, é isso mesmo, cara. Por que eu vou ficar... Não tenho que mudar, já tentei de tudo. E eu fico só lamentando, fico irritando as pessoas que estão do meu lado. Fica aquele ser lamoroso, aquele ser chato que fica do lado só reclamando das coisas, né? E não adianta, né? Assim, eu falo do que eu estou tentando mudar, não cheguei ao ponto de mudar, mudar, mas eu tenho a ideia do que eu tenho que mudar em mim para ser mais feliz. Agora, é difícil, não é fácil não. Tem um caso da Ivete aí, ela vai continuar sofrendo e tendo raiva das pessoas que judiam dos animais. Isso não tem jeito. A gente tem, né? Não tem jeito, mas conforme ela for mais se libertando desses sentimentos negativos, mais ela vai ser feliz como pessoa única, né? Como ser único.
Tem acho que uma passagem de Madre Teresa de Calcutá que alguém pergunta para ela, né? Ela cuidava muito das pessoas, né, que sofriam bastante, as que passavam fome. Ela perguntou para ela se ela ia conseguir acabar com a fome do mundo. Ela falou: não preciso acabar com a fome do mundo, mas se eu fizer, né, a minha parte com um grupo e o outro fizer outra parte com outro grupo e o outro com outro grupo, a gente consegue. Eu não vou ter, ela falou, eu não tenho pretensão de acabar com a fome do mundo, mas eu vou fazer a minha parte. É a mesma coisa com a gente, né? Eu não vou mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar o que está próximo a mim, né? Começando por mim, começando dentro da minha casa, começando depois no meu trabalho, passando mais ali, que cada um faça isso, né? A gente percebe, no nosso caso, os centros espíritas, eles têm vários pontos, né? E ele reúne ali um grupo, né? Então, se a gente conseguir nesse grupo melhorar esse grupo, já é uma grande melhora, já é uma quantidade de seres que estão, na verdade, recebendo informações. Se todo mundo fizer a sua parte, como diz, se você conseguir consertar uma pessoa, ajudar uma pessoa, entender a pessoa, né? Você mudar você mesmo, você já está fazendo bastante coisa, né? Então, Quando a gente a gente dentro de um grupo espírita, de um grupo religioso, onde as pessoas têm existem certas regras, existem livros para você seguir, para todo mundo seguir a mesma coisa, e existem, né, divergências horríveis dentro de uma própria entidade religiosa. Imagine dentro da sua empresa, imagine dentro da sua casa, imagine dentro da sua cidade, dentro do seu país, né, o que você vai encarar. Pessoas de conhecimentos, pessoas de valores totalmente diferentes, né? Quando a gente entra aqui na live, são pessoas que, primeiro, acreditam em Deus, são pessoas que acreditam basicamente no espiritismo, que gostam de palavras confortadoras. Mas aqui mesmo tenho certeza que muitas pessoas talvez até discordem do que a gente fala. Agora, imagine a nível nacional, a nível mundial, né? Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acham que o materialismo para você ser feliz nesse mundo, você tem que ter cada vez mais materialismo e por aí vai. Não adianta, né? Então, é que você falou da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela fez a parte dela, ela deixou o exemplo dela, né? O que a gente pode fazer nesse mundo é isso, deixar o nosso exemplo de vida bem vivida, né? De vida aproveitável, né? Não de uma vida imprestável, uma vida onde você fez mal a outros. Essas pessoas geralmente são esquecidas, né? Ou são lembradas de uma maneira negativa. E é bem importante isso, deixar o nosso legado na vida é o que a gente faz de bem nessa vida. acho que vai dar horário, né? Se quiser encerrar, pode encerrar. Aí depois, eu vou falar não sei se o WhatsApp está... Você não está recebendo minhas mensagens no WhatsApp, depois eu queria conversar com você. Não, eu tenho. Eu falei para você que tinha trocado o telefone, não sei se você recebeu, que eu troquei o número. Ah, tá. Depois você me chama Depois você dá uma olhada. no meu WhatsApp que queria conversar com Tá, você um negocinho. Tá bom? beleza. Eu vou falar para a Ivete que eu vou colocar hoje no YouTube, né? Eu vou pedir até para minha mãe passar para ela depois o vídeo que eu vou colocar no YouTube. E eu vou postar lá na parte da descrição textos, né, para ela ler, livros, né, autores espíritas que falam dos animais, né, Leon Denis que fala do sofrimento da dor, o livro dos espíritos que tem a parte da inteligência do instinto e da evolução dos seres no capítulo 11. E nós vamos encerrar, então. Uma coisa interessante de uma partinha para a gente fazer nossa live é sempre dar uma dica de livro também. Eu assisto muito a live do André Trigueiro, Papo das Nove, não sei se você assiste. Ele faz isso aí, ele faz o Minuto de Sabedoria, que é o que eu estou fazendo a Gota de Paz, né? Depois ele dá um resumo das notícias, fala do Evangelho e no final ele dá um dica de leitura. Às vezes é interessante, né? Tem uma frase aqui de Madre Teresa, né? Que a Gabi Lozano está dizendo: Madre Teresa de Calcutá dizia que lábios que andam são melhores que lábios que oram. Temos que orar, mas temos que fazer a nossa parte, colocar a mão na massa. Isso mesmo. Vamos encerrar então, que nós temos 5 minutos. Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite,
que tudo que nesta noite não tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam dar um passo espiritual a todos aqueles que participaram da live, todos os seus familiares, visitando os seus recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza na sua casa, copo, garrafa, filtro, onde tiver um reservatório de água, que essas correntes possam colocar o remédio segundo a necessidade de cada um. E assim nós vamos pensar em todos aqueles que sofrem, em todos os seres, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar a esses irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele, um pedido especial para fazer a Deus. Então, aproveitando esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, obrigado pela presença de todos e boa noite. Até segunda-feira que vem, 7h30, nesse mesmo horário. Tá bom? Que assim seja. Dá um oi pra mim Deus lá no abençoe. WhatsApp, Oswaldo, por favor. Vou lá. Tá bom? Um abraço, até mais. Boa noite a todos. Obrigado.